O Brasil aprende cedo a amar heróis, mas também aprende, quase sem perceber, a cobrar deles como se fossem indestrutíveis. E se eu te disser que o maior artilheiro da história da seleção pode terminar a carreira vendo a Copa de 2026 pela televisão, não por falta de talento, mas por um detalhe que ninguém controla: o próprio corpo. O que está por trás dessa ameaça silenciosa não é só uma lesão aqui ou ali. É uma trajetória inteira de pressão, recordes, polêmicas e decisões que transformaram Neymar no craque mais julgado do país, talvez o mais incompreendido. E no fim, a pergunta que fica é simples e cruel: como alguém tão decisivo pode ser tratado como se fosse dispensável? Quando Neymar ainda era promessa, a seleção buscava um novo rosto depois de uma era de gigantes. Então ele chega e rápido vira centro de tudo. Em pouco tempo, não é apenas mais um atacante habilidoso, ele assume responsabilidade, pede a bola, chama o jogo para si, mas junto vem o pacote completo: a expectativa de que ele carregue um país e ao mesmo tempo pareça leve, sorridente e impecável. Nesse cenário, qualquer gesto vira manchete, qualquer queda vira julgamento. Enquanto muita gente enxergava apenas o espetáculo, por dentro ele já era uma engrenagem pressionada. E ainda assim, os números começam a falar mais alto: gols decisivos, assistências, protagonismo em jogos grandes, e aos poucos ele ultrapassa marcas históricas. Neymar passa Pelé em gols pela seleção principal, um feito real e gigantesco, mas que não trouxe unanimidade. Nesse momento, em vez de apenas celebração, surge um ruído incômodo. Como pode alguém bater um recorde desses e continuar sendo tratado como problema? A resposta está no que acontece quando a bola não está rolando. Neymar sempre foi um personagem fácil de odiar. As simulações viraram rótulo, as polêmicas viraram carimbo e qualquer extravagância fora de campo parecia para muitos um crime contra a camisa amarela. Mas o futebol não é feito de moralismo, é feito de decisão sob pressão. E quando o Brasil mais precisou, ele esteve lá. A Copa de 2014 parecia o palco perfeito para a coroação, até que de repente vem o choque contra a Colômbia e a fratura nas costas. O país inteiro prende o ar. Aquele time, já abalado, perde seu jogador mais criativo e a história desmorona no jogo seguinte. O 7-1 vira trauma nacional. E mesmo sem estar em campo, Neymar carrega um peso estranho. Para uns, a ausência dele explica o desastre. Para outros, ele vira símbolo de um projeto que falhou. E ali nasce um paradoxo que o persegue até hoje. Quando ele joga, é cobrado como salvador. Quando não joga, vira acusado de ser dependência. Em 2018, a promessa de redenção encontra outro obstáculo. Ele chega à Copa voltando de lesão, ainda tentando reencontrar ritmo. E cada falta sofrida vira discussão mundial. O Brasil cai e a conversa muda rápido para o que ele não fez, não para o que tentou fazer. Então vem 2022, com uma geração que finalmente parecia mais madura. E Neymar se vê, de novo, na encruzilhada entre o sonho e o limite físico. Ele se machuca na fase de grupos, o tornozelo incha, o país entra em pânico. Quando retorna, volta como quem carrega uma rocha nas costas. E na eliminação para a Croácia, ele faz o que se espera de um craque em jogo travado. Decide, marca na prorrogação, desenha o gol com frieza e talento, como se dissesse sem palavras que ainda está aqui. Mas o futebol nesse momento mostra sua face mais cruel. O Brasil sofre o empate no fim e cai nos pênaltis. De repente, o gol dele vira nota de rodapé e o debate vira tribunal. Por que ele não bateu primeiro? Por que a postura? Por que a reação? O detalhe tático e o detalhe emocional se misturam, e a imagem do craque fica presa entre o brilho e a acusação. A consequência é um desgaste que não aparece nas estatísticas, porque os recordes continuam, mas o corpo cobra. Lesões começam a interromper sequência, a quebrar ritmo, a atrasar retornos. E nesse ponto, a tensão cresce de um jeito diferente, mais silencioso. A dúvida deixa de ser sobre talento e passa a ser sobre disponibilidade. Quando a seleção tenta se reconstruir, novos nomes surgem, o futebol muda de velocidade, e Neymar, que sempre foi o centro, corre o risco de virar uma questão. Não porque não tenha qualidade, mas porque a Copa de 2026 não espera ninguém.
E aí mora a possibilidade da injustiça. Afinal, quantos jogadores na história do Brasil chegaram tão longe em gols e protagonismo e mesmo assim precisaram convencer o país inteiro de que mereciam respeito? Agora, o relógio aperta e cada retorno é tratado como teste final. Cada jogo sem dor parece um alívio, mas também um aviso: nada é garantido. A virada que pode definir tudo não é uma jogada genial. É um exame, um treino, um passo em falso. E se o corpo não responder, o roteiro mais duro se aproxima. O maior artilheiro da seleção fora da última Copa, não por queda técnica, mas por fragilidade física e pela impaciência de um país que sempre quer o próximo. No fim, Neymar pode terminar como começou, cercado de barulho. Só que o barulho não apaga o fato central. Quando o Brasil precisou de alguém para assumir, ele assumiu. Entre polêmicas e aplausos, entre lesões e recordes, ele viveu o preço de ser diferente. E talvez a grande reflexão seja essa. A gente diz que quer craques, mas quando eles aparecem de verdade, humanos, falhos, intensos, a gente trata como se fossem descartáveis. Em 2026, se ele estiver lá, será sobrevivência. Se não estiver, será um silêncio pesado que volta ao começo desta história. Lembrando que o futebol pode até perdoar gols perdidos, mas raramente perdoa a vulnerabilidade de quem carregou demais.